Hoje estamos aqui na sede do DECA para tentar fazer uma entrevista com o delegado Thiago para esclarecer mais sobre o que é o DECA e para você aí que está nos assistindo entender sobre o assunto. O DECA compete em coordenar e fiscalizar as atividades judiciárias referentes a atos infracionais de adolescentes. O que é o DECA? O DECA é uma divisão, tá, onde diversos atores trabalham de forma conjunta para melhor atender a criança e o adolescente. Nós trabalhamos com a Polícia Civil, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Somos compostos por 4 delegacias que trabalham com a criança e o adolescente vítima de delitos. Trabalhamos com o plantão, que trabalha 24 horas, funciona 24 horas, e com as 2 delegacias para o adolescente infrator, que trabalha com adolescentes que realizam atos infracionais. Então é um prédio todo especializado que acaba trabalhando de forma integrada com todo o sistema de justiça infanto-juvenil, buscando dar um atendimento célere para situações que chegam até o nosso conhecimento. O DECA, ele é conhecido, ele funciona num prédio em regime de condomínio com todas essas instituições, especialmente Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil, e esse prédio compõe o CIACA, que é o Centro de Atendimento Integrado para Adolescentes. Então nós trabalhamos dessa maneira, de forma a dar um atendimento amplo para todos os adolescentes, tanto autores de atos infracionais como para crianças e adolescentes vítimas de violência. Agora, qual é o principal objetivo? O principal objetivo aqui do nosso centro é ser um ponto de referência especializado. Do ponto de vista da Polícia Civil, a Polícia Civil possui muitos departamentos e divisões especializadas em várias matérias. E a nossa divisão, onde muitos conhecem como o DECA, funciona de maneira especializada envolvendo a criança e o adolescente. E a partir do momento que tu tem uma especialização numa determinada área, tu acaba dando um atendimento muito mais adequado, mais especializado. As investigações dos crimes praticados por adultos contra crianças e adolescentes é uma investigação mais especializada, mais específica. E da mesma maneira, quando algum adolescente comete um ato infracional, nós temos um outro tipo de abordagem, porque são um tanto diferentes as abordagens que tu dá quando o infrator possui mais de 18 anos, quando ele é um adulto, e quando ele pratica algum ato infracional e portanto, possui menos de 18 anos. É toda uma política diferenciada que é aplicável nesses casos. E qual é a relação com a fase? A fase acaba recebendo muitos adolescentes que estão em situação de conflito com a lei, especialmente em razão do cometimento de um ato infracional. Quando um adolescente pratica um ato infracional, ele pode receber várias medidas socioeducativas. E dentre essas medidas socioeducativas, a mais gravosa é a medida de internação. Esse adolescente ele pode ser internado tanto em razão de todo um procedimento que já se desenvolveu e terminou numa sentença que aplicou uma internação, quando então essa internação terá um caráter definitivo, assim como pode ser que essa internação tenha um caráter provisório, antes do término do processo. Em ambas as situações, a fase acaba recebendo esses adolescentes e lá é desenvolvido todo o programa individualizado com relação a esse adolescente no intuito de reeducar ele e para que ele possa receber os devidos tratamentos e atenções do Estado, considerando essa condição peculiar que o adolescente tem de pessoa em desenvolvimento e para que possa, assim, seguindo o princípio da brevidade, ou seja, a internação só deve durar o prazo suficiente para que esse adolescente seja, digamos, reeducado. Então, ele ficará lá apenas pelo prazo necessário e em caráter excepcional, porque todas as modalidades de internação, seja provisória ou definitiva, elas são a medida mais gravosa em termos de medida socioeducativa que pode ser aplicada ao adolescente.
Então ela segue o princípio da brevidade e da excepcionalidade, e a fase é que acaba recebendo esses adolescentes quando necessária a medida de internação. O que é mais denunciado? Nós temos que fazer uma divisão. Quando nós temos crimes praticados contra criança e adolescente, os crimes mais denunciados envolvem delitos sexuais, abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Isso é muito comum, infelizmente. Também temos o crime de maus tratos. Isso é o que gira em torno da situação do adolescente e da criança enquanto vítima. Quando nós paramos para pensar no adolescente autor de atos infracionais, aí nós temos uma gama maior, porque nós temos adolescentes muito envolvidos com tráfico de drogas, com receptação de veículos, com roubo de veículos, com porte de arma, e todas essas situações, de alguma maneira, estão ligadas circunstancialmente ou de alguma maneira um pouco mais permanente, infelizmente, com o crime organizado. É possível perceber, observando o gráfico a seguir, que o número de jovens desaparecidos no estado do Rio Grande do Sul diminuiu bastante ao longo dos anos de 2016 e 2017. Mas quando falamos sobre ocorrência de jovens localizados, não houve nenhuma melhora, e sim, o número de casos de jovens encontrados no Rio Grande do Sul diminuiu ao longo dos anos de 2016 e 2017. As ocorrências de desaparecimento que ocorreram na cidade de Porto Alegre também tiveram números melhores ao passar dos anos. O mesmo pode-se dizer quando falamos em ocorrências de jovens localizados na cidade de Porto Alegre, que teve um aumento do ano de 2016 para o ano de 2017. E como é que as pessoas podem ajudar? Olha, a melhor ajuda é aquela ajuda que afasta qualquer tipo de omissão. Quando nós sabemos que uma criança, um adolescente, ele é vítima de algum crime, a sociedade tem que denunciar, tem que formalizar. Nós temos também um canal importantíssimo que nós temos, o 0800, que é um disque denúncia, onde a gente pode trabalhar essas denúncias, e a partir do momento que nós temos conhecimento, a gente consegue se organizar e agir, montar investigações adequadas, com os métodos de investigação adequados para que a gente consiga inibir. Um dos pontos que são muito importantes para a nossa atuação é descobrir esses crimes, porque isso acaba surtindo o efeito pedagógico. As pessoas saem daquela invisibilidade, onde muitos desses crimes, principalmente quando as vítimas são crianças e adolescentes, são crimes praticados às escondidas, muitas vezes no seio das famílias. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Então muitas vezes os próprios parentes sabem dessas violências e acabam negligenciando, acabam ficando em silêncio. E isso prejudica não apenas o trabalho da polícia, mas prejudica o próprio futuro dessa criança e desse adolescente. Porque na medida que essas violências não são descobertas, os danos psicológicos vão se prolongando. E muitas vezes quem é vítima de uma determinada violência tende a repetir essa violência na sua fase de adolescência ou na sua fase adulta e acabam se tornando pessoas criminosas, não no sentido criminoso de tantos outros delitos que nós conhecemos, mas uma vítima de delito sexual pode sim vir a ser uma futura abusadora. Então nós não podemos nos omitir. E com relação aos adolescentes infratores, da mesma maneira, nós precisamos que a sociedade sempre colabore conosco, seja através de testemunhos não anônimos, como também de informações anônimas, para que a gente sempre consiga identificar quais são os atos infracionais mais praticados, quais são as regiões mais vulneráveis da cidade, para que a gente possa fazer um trabalho sempre buscando atuar também por meio da investigação, que é retirar aquele adolescente momentaneamente daquele meio onde ele vive, para fazer estancar os atos infracionais, como também para que a gente possa estudar políticas públicas preventivas para evitar que os adolescentes ingressem na seara do ato infracional.